Com o mercado cada vez mais conectado a valores, experiências e propósito, algumas marcas conseguiram ir além do produto e transformaram seu DNA em um verdadeiro estilo de vida. A Track and Field é um desses casos. Nascida com a proposta de incentivar o esporte e o bem-estar, a marca evoluiu para um ecossistema completo, de roupas a acessórios e experiências que conectam pessoas, cidades e histórias reais. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje do Varejo S.A. Podcast vamos falar sobre o poder do lifestyle como modelo de negócio e como o bem-estar deixou de ser apenas uma tendência de comportamento para se tornar um verdadeiro pilar de crescimento para empresas inovadoras. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo S.A. Podcast, episódio 205, Track and Field e o poder do lifestyle. Como o bem-estar virou modelo de negócios. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Fernando Tracanella, CEO da Track and Field, uma das marcas mais emblemáticas quando o assunto é lifestyle voltado ao bem-estar. Com um posicionamento que vai muito além das roupas esportivas, a Track and Field virou um verdadeiro ecossistema que envolve experiências, eventos, conteúdo, tecnologia e muito mais. Tudo pensado para conectar pessoas a um propósito comum, viver melhor. Olá, Fernando, seja muito bem-vindo ao Varejo S.A. Podcast, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite, participar do podcast. Vai ser muito legal falar um pouquinho da Track and Field com vocês. Bem, a gente que agradece sua presença, estamos aí super animados para ouvir um pouco das histórias, da visão e das estratégias da Track and Field, mas antes eu queria pedir para você se apresentar para o nosso público, fala um pouquinho da sua trajetória até chegar hoje a esse cargo de CEO da Track and Field. Eu sei que você já passou por várias empresas, várias experiências, acho que é bem legal o pessoal conhecer um pouquinho mais de você. Tá legal. Bom, eu comecei no mercado financeiro na década de 90, no início da década de 90, como analista de investimentos, em research. Então, eu era analista de empresas e com foco em renda variável. E foi uma grande escola para mim, né? Eu aprendi muito a ler balanço de empresa, a entender sobre valuation e escrever relatório, fazer apresentações. Então, foi um início bem interessante. Eu fiquei nessa área. Comecei no Unibanco, depois eu fui para o Banco Francês Brasileiro, depois para o Deutsche, né? A Deutsche Bank foi minha última casa no mercado financeiro, né? E no Deutsche eu acompanhava muito de perto o varejo, né? Eu era analista de varejo e bem de consumo. E uma das empresas que eu acompanhava muito de perto, né? Com bastante profundidade, era o Pão de Açúcar, que na época era uma blue chip, né? Uma empresa que havia aberto capital há pouco tempo. Uma empresa muito grande que estava nessa transição de uma empresa familiar para uma empresa profissional de capital aberto. E eu entrei na área de relações com investidores. Então eu mudei literalmente do lado do balcão de analista para relações com investidores, atendendo os analistas. E foi muito legal também de conhecer por dentro, né, uma empresa que eu acompanhava, né, como analista num banco e conhecer em detalhes uma empresa grande como o Pão de Açúcar. Foi uma grande escola para mim, né? No Pão de Açúcar eu fiquei 17 anos e eu tive a oportunidade Porque 17 anos é como se eu tivesse mudado de empresa várias vezes, porque eu mudei muitas vezes de área e tive a oportunidade de aprender muito, né? E comecei em relações com investidores, depois eu fui diretor de planejamento estratégico, depois da central de serviços compartilhados, enfim, depois controladoria, M&A e por fim o CFO de uma das empresas. Eu saí em 2015 e fui trabalhar com o Pátria Investimentos, né, o private equity do Pátria, e fui CFO de duas empresas. No período de 3 anos, e daí eu saí do varejo um pouco e fui para a área de saúde, né? E foi interessante também, né? E eu trabalhei em teses que eram teses muito com foco grande em consolidação, em M&As, né? Desafios diferentes do que eu tinha no Grupo Pão de Açúcar. Em 2018, eu acabei saindo para realmente dar uma pausa na carreira, que acabou sendo curta, né? Porque eu recebi um convite, né? E eu fiquei muito feliz por ser um convite de uma empresa
de uma marca que eu já admirava e era muito consumidor, que era Track and Field, que era varejo, né, que é um setor que eu gosto demais, né, o varejo, enfim, a dinâmica do varejo é uma coisa realmente apaixonante, e ligado a esporte, né, que é uma coisa que pessoalmente eu também sempre tive muito interesse, né, então eu iniciei em 2018 como CFO da Track and Field, CFO, diretor de expansão, e, e em 2023 eu acabei assumindo a cadeira de CEO. Sou Muito bem, administrador de empresas, enfim, eu lá mais do lado pessoal, tenho 53 anos, administrador de empresas, e sim, um resumo aí de uma carreira já com algum tempo, né? uma carreira com muita experiência e experiência diversificada. E acho que um destaque recente aí que a gente pode citar foi o IPO, né? Você ainda como CFO da Track and Field conduziu esse processo justamente durante a pandemia, né? Deve ter sido bastante desafiador e teve muita coragem e ousadia a empresa fazer esse IPO naquele momento, né, Fernando? Sim, foi realmente bem atípico, né, Daniel? Porque, contando um pouco da história, né, a gente era uma empresa que passou, antes do IPO, por um processo de mudança de governança corporativa importante, né? Porque os sócios fundadores, né, que estão até hoje conosco, né, como acionistas de referência e membros do conselho, eles decidiram, naquele momento, migrarem para uma estrutura de conselho de administração e e resolveram contratar uma diretoria de mercado, que aí exatamente é o momento que eu entrei, né, como CFO. E daí a gente começou, né, a partir de 2018, fazer um exercício de planejamento estratégico de longo prazo, até com uma consultoria grande. E a gente olhava lá para frente, né, fala, pô, talvez lá em 2023 faça sentido, né, um IPO, porque a empresa sempre foi uma empresa com crescimento, com geração de caixa, né, um modelo que depois a gente pode explorar aqui, um modelo com uma boa rentabilidade, a empresa nunca teve dívida na história, né? Então, não tinha uma necessidade muito clara de um IPO, do ponto de vista de captação de recursos. Uhum. A gente falava porque também já enxergávamos, né, alguns benefícios de profissionalização da empresa, de sucessão, de incentivos baseado em ações e algumas coisas que são importantes com cobertura de capital. Mas daí em 2019, os juros foi a 2%, né? E com juros a 2%, é, ficou mais atrativo para todas as empresas. O mercado teve um fluxo muito grande para a Bolsa, né? E acabou ficando atrativo uma abertura de capital. E nesse momento a gente acabou antecipando muitos planos e começou um processo de IPO que é muito trabalhoso do ponto de vista de documentação, né, de preparação de business plan, de fazer algumas reuniões já iniciais com investidores. A gente começou esse processo, fizemos um primeiro filing na CVM em março de 2020, quando, né, com o início da pandemia, toda a rede fechou, né? Então a gente estava no meio do IPO e de repente o negócio fechou as portas, né? Porque a gente acabou literalmente fechando todas as lojas e vendendo somente pelo e-commerce, que naquele momento era só 3% do negócio, era muito pequeno. E a gente tomou a decisão naquele momento de é, paralisar o processo, né? Focar no caixa da empresa e apoiar os franqueados, os fornecedores menores, né? Então, mudou completamente o foco, a gente suspendeu o processo. Mas o que aconteceu, Daniel, foi que gradualmente, né, foi um período muito difícil, né, mas gradualmente as lojas foram reabrindo, né, foi um abre e fecha, né? Vocês vão lembrar, quer dizer, o comércio abria, depois fechava, dependia da região. Mas o fato é que o tipo de produto que nós vendemos era o tipo de vestuário que as pessoas estavam comprando na época, né? Porque todo mundo em casa, todo mundo
certa forma, mais preocupado com a saúde, querendo, mesmo com restrições, fazer algum tipo de atividade física, trabalho remoto, né? E isso acabou impulsionando muito as vendas da empresa. A gente começou a vender pelo WhatsApp, a gente começou a fazer, né, o social selling, que nós chamamos. O e-commerce ganhou muita relevância, as lojas foram reabrindo e o negócio voltou com força. E daí, no meio de 2020, nós retomamos o processo de IPO. E aí, enfim, foi aquela correria de novo, né? Porque tudo que a gente tinha feito, tinha que ser refeito, né? Do ponto de vista de documentação, de formulários, etc. Fiz o roadshow do meu quarto, né? Então, isso foi diferente também, né? De não ter um roadshow tradicional, né? Que as pessoas viajam para tudo que é lugar para fazer reuniões com investidores. Foi mais fácil nesse sentido, mas foi diferente, né? E daí em 2020, em outubro de 2020, nós fizemos o IPO, então tem 5 anos aí de empresa de capital aberto. E de lá para cá, os números são extremamente positivos. Eu acho que agora é a hora da gente já começar a entrar um pouco aqui no tema dessa nossa conversa, que é como é que foi possível transformar bem-estar em modelo de negócio? Como que foi possível sair da venda de roupas para realmente criar um ecossistema tão rico e tão conectado com as demandas e prioridades do consumidor atual? É legal, é muito boa a sua pergunta, né? E isso tem muito a ver com a história da empresa, né? Porque os sócios fundadores, né? O Fred, o Beto e o Ricardo, começaram vendendo camisetas no colégio, né? Assim que começou. Desde sempre tiveram a visão de que a Track and Field deveria ser uma marca que fosse além de produto, que além de produtos, né? Produtos e experiências, né? Então hoje todo mundo fala em ecossistema, em plataformas, né? Toda empresa tenta desenvolver algo nesse sentido, né? Mas a parte de ecossistema, olhando também experiências além dos produtos, começou na década de 90 já, né? Então a empresa começou a fazer corridas, por exemplo, de rua, já no final da década de 90. O circuito que nós temos de corrida de rua, o Run Series, que muitas pessoas conhecem, já tem mais de 20 anos, mas as corridas de rua começaram muito cedo, né? E, e isso era uma visão de que a marca era uma marca que precisava aumentar a penetração no mercado, existia uma necessidade de divulgar a marca, mas não existia condições de patrocinar celebridades ou atletas de renome. É, e uma forma então, divulgar a marca e o produto e fidelizar as pessoas era organizando os eventos. Então, foi uma visão lá de trás, né? E isso só foi acelerando ao longo do tempo, né? Então, hoje nós organizamos aí mais de 3.000 eventos por ano. E não é só corrida, né? São mais de 40 modalidades que nós oferecemos eventos, temos a plataforma TF Sports, que também, além da organização de eventos, tem mais de 7.000 treinadores oferecendo aulas. Então, essa é uma coisa que veio de muito tempo, né? Um segundo passo importante também nessa estratégia de ecossistema foi, em 2011, uma decisão dos fundadores de começar um modelo de franquia. Então, quando a gente pensa aqui na empresa ecossistema, a gente está falando novamente das lojas, a gente está falando dos eventos, mas um pilar super importante e o maior pilar nosso de vendas hoje é o modelo de franquia. Foi iniciado em 2011, e desde então a empresa praticamente só cresceu com franquias, né? Então, hoje são mais de 400 lojas. E lojas próprias, nós estamos falando aproximadamente 50. Então, hoje, de fato, existe uma concentração muito maior em franquias e a expansão tem ocorrido dessa forma e é o que a gente pensa para o futuro também. Então, assim, o ecossistema, parte importante do ecossistema é a franquia, e os franqueados também
participam dessa estratégia de organização de eventos, super alinhados conosco, né? E negócios adjacentes ligados ao core da companhia foram sendo desenvolvidos também. Hoje nós temos também um canal de alimentação saudável, que são cafés e mini mercados, e agora também digitalmente, que é o TFC, que a gente abriu primeiramente, né, na loja do Iguatemi aqui em São Paulo. Tem sido uma experiência muito boa de se conectar com esse consumidor que está buscando opções de alimentação mais saudável, obviamente com efeitos muito positivos no varejo, né? Porque as lojas com TFC geram uma frequência maior do cliente na loja, gera uma compra de impulso, é super importante para o negócio também, assim como os eventos também geram muito fluxo para a loja, né? Você imagina uma corrida de 5, 6 mil pessoas com retirada de kit na loja. Uhum. Então, é toda uma estratégia de ecossistema que faz muito sentido, mas sem perder o foco na vida saudável, no wellness, que é o nosso segmento de atuação. Então, a empresa desenvolveu novos negócios a partir de um core business e sempre com muito foco. Você falou duas palavras aí que hoje faz muito sentido no varejo, que é experiência e ecossistema. Mas na década de 90, raríssimas ou quase nenhuma marca de varejo usava essas duas palavras como parte da sua estratégia, do seu modelo de negócio. Hoje, Sim. todo mundo fala que varejo é experiência. E hoje todo É. mundo fala que o varejo ele está sendo sustentado por grandes ecossistemas. Então a gente já percebe aí muito claramente o porquê que vocês tinham um diferencial, né? Porque teve uma visão lá atrás que conectou vocês com essa possibilidade de crescimento. E tem um outro fator também que eu vejo que vocês são muito diferenciados das outras marcas e são precursores, que é a questão da criação de uma comunidade. Esse elemento comunidade, que também hoje ele é muito valorizado e hoje ele é muito discutido, vocês saíram lá atrás já trazendo esse conceito. Como que vocês olharam para a comunidade e resolveram tangibilizar isso como ativo de marca e alicerçaram muito da estratégia de vocês nessa noção de comunidade, Fernando? A empresa sempre enxergou, né, através dos fundadores, né, a importância, como até já citei, né, de ir além dos produtos e propiciar aos clientes experiências sempre ligadas à vida saudável, né? Então isso acaba gerando um ciclo muito virtuoso, né? Hoje nós, por exemplo, os clientes que são atletas TF Sports, né, que é nosso braço de eventos, têm um gasto, um consumo muito maior, né, conosco, porque estão mais engajados, né? Nós acabamos a empresa acaba participando mais da vida dessas pessoas, e isso tem muito a ver com comunidade, né? Eu acho que isso só foi aumentando ao longo do tempo, né? Hoje, mais do que nunca, né, o esporte é um fator para a conexão entre as pessoas, né? Então, outro dia eu fui correr uma prova, uma prova nossa aqui na cidade, no Shopping Cidade Jardim, aqui em São Paulo, e eu tenho uma filha de 15 anos. Eu encontrei 4 colegas da minha filha de 15 anos correndo uma prova, né? Então tem que é muito. Você imagina isso há 10, 15 anos atrás, uma menina de 15 anos correndo uma prova de 10 quilômetros. Então, é, tem uma conexão cada vez maior das pessoas através do esporte e gerações cada vez mais novas, também mais conscientes dos benefícios de uma vida saudável, questões de longevidade também. Então. A Track and Field também, eu acho que uma coisa legal de comentar aqui, é uma empresa, uma marca muito feminina, né? Hoje 65% aproximadamente do que a gente vende é para o público feminino, mas também a gente tem uma boa atuação com o público masculino e tem um escopo de faixa etária que é difícil uma marca ter, né? A gente consegue atender da criança ao idoso. E a adolescente não fica constrangida de comprar, gosta também da marca, né? Então é muito difícil. Isso tem a ver com a comunidade também, né? Porque
não é um nicho, não é um nicho por exemplo, meninas mais novas ou alguma outra faixa etária. É todo mundo participando de uma corrida track and field e comprando na loja, né? Bem-estar e wellness, de maneira geral, realmente deixou de ser nicho. A gente fala que deixou de ser nicho porque cresceu tanto que não pode ser mais considerado nicho. E vocês conseguem realmente algo muito difícil, que é no momento em que a gente está vivendo, em que a gente tem 6 gerações coexistindo ativamente no mercado de consumo, você ser uma marca que consegue atingir mais do que uma ou duas ou até 3 gerações é algo muito raro. Até É nem é muito raro. muito, não é nem muito indicado, né, que as empresas busquem atender todo mundo, porque é muito difícil, mas vocês naturalmente conseguem. E vocês conseguem por vários motivos. Um dos motivos que vale sempre destacar vocês nunca deixaram de priorizar a qualidade do produto. O produto de vocês é reconhecidamente um bom produto, mas ao mesmo tempo vocês vão se adaptando com a evolução do mercado de consumo, das relações, conseguem entender bem as prioridades dos consumidores. Como que vocês equilibram muito isso de se manter tradicional aos valores, ao mesmo tempo que vocês vão se adaptando às novas tendências? Olha, Daniel, você pegou muito espírito nosso aqui, né? A gente, de fato, né, tem um foco muito grande de qualidade de tudo, né? Não só do produto, mas experiência em loja, qualidade dos eventos, qualidade dos franqueados que nós colocamos para dentro da base. A gente faz muita entrevista, a gente cuida muito disso, né? Mas o produto é o principal, né? O produto é a marca. Então, existe um cuidado muito grande com isso, né? Uma área importante na companhia de desenvolvimento de produto, sempre buscando mais tecnologia e buscando, ao mesmo tempo, tecnologia com design para ser um produto também que tem um componente de moda. E nós temos um trabalho muito intenso de pesquisa, né, de olhar o que está acontecendo no mundo, tentando antecipar tendências, mas ao mesmo tempo tem alguns produtos muito icônicos que permanecem ao longo do ano sem nenhum sinal de cansaço, né? Que a gente continua e o cliente gosta e a gente mantém isso de uma forma muito consistente, né? Então é achar esse equilíbrio de manter produtos que nós chamamos aqui de heroes, né? Produtos que têm uma longevidade maior e que os nossos clientes realmente gostam muito, sempre tentando fazer algum tipo de melhoria, obviamente, mas mantendo essa consistência. E nas coleções e mini coleções, né, nós temos hoje 40 mini coleções por ano, além das coleções de inverno e verão. A gente sempre busca lançar coisas novas e tentar inovar, né? Porque realmente a gente tem que achar esse equilíbrio. O cliente tem que achar os heroes, mas também tem que ver coisa nova na rede, mas nunca sem perder, sem fugir do nosso DNA. A Track and Field é uma marca de roupa esportiva, um componente de moda. Não é uma marca de moda. O cliente tem que achar na nossa loja um produto para ele ir na academia. Então, o cliente tem que achar uma calça legging, o top, a bermuda, a saia, o casaco power cool, camiseta thermodry, isso não pode faltar. E a gente tenta adicionar coisas novas também. É Agora, muito a gente nunca buscou nenhum tipo de atalho, Daniel. Na empresa, a história é muito consistente, então nunca quisemos baixar a qualidade, ou lançar uma segunda marca com uma qualidade inferior. O foco, a empresa sempre foi muito consistente nesse sentido. É muito legal ouvir você falar sobre isso, porque eu tive a oportunidade de entrevistar recentemente aqui no Varejo SA Podcast representantes de 2 marcas que são talvez os melhores exemplos de longevidade mantendo o DNA: Levi's e Havaianas. A gente Sim. conversou com o CEO dessas 2 marcas e a Levi's tem mais de 100 anos, a Havaianas mais de 60 anos, e muito no sentido do que eu acho que daqui a pouco a Trackfield vai estar nesse mesmo hall de empresas com muitas décadas de existência, mas mantendo o seu DNA. Eu acho que isso é muito legal, porque é difícil. A gente sabe o quanto É. que, como você falou, existem os atalhos,
para quem quer crescer rápido, para quem quer realmente ocupar o mercado, mas se manter como referência no mercado é bem difícil. E nesse mercado, que apesar de que o bem-estar e a valorização do wellness tem crescido para todo mundo, vocês têm sabido aproveitar talvez melhor do que ninguém esse processo. E uma dúvida que eu tenho é como que vocês enxergam o lado de dentro da companhia? Porque do lado de fora a gente vê claramente qual é o público-alvo de vocês. Agora, como construir uma cultura interna para manter uma empresa que está aí com mais de 400 lojas, que tem tantos produtos lançados anualmente? Qual que é o desafio de manter você como CEO aí, é o grande guardião dos valores e da missão da empresa? Como manter a cultura bem alinhada? Quais são os desafios e como você tem lidado com isso? Olha, aqui a gente tem uma cultura muito forte, né, que foi construída ao longo de mais de 30 anos, né? A empresa já tem mais de 30 anos e eu costumo falar, né, que é uma empresa com uma diretoria de mercado, com um CEO de mercado, né, mas é uma empresa de dono. Então, aqui eu valorizo demais isso, né? Eu trabalhei muito tempo numa empresa de dono, que foi o Grupo Pão de Açúcar, com também uma diretoria de mercado. Então, eu acho que no final, a presença do dono, né? Hoje o Fred, um dos fundadores, ele é CEO da TF Sports, né? Nosso braço de eventos e experiências. Os outros dois fundadores são conselheiros atuantes, né? Nós temos aí reuniões muito frequentes de conselho. Então, a presença deles, de alguma forma, ajuda muito nesse cuidado com valores, com a cultura, posicionamento da marca. Então, eu acho que eu vejo de forma muito positiva, né, essa estrutura da Track and Field, ao mesmo tempo que a gente também oxigena a empresa com ideias que vêm de fora, com profissionais que trabalharam em outras empresas, em outros setores, né? Então, eu acho que essa combinação do legado, porque também tem muita gente de muito tempo de casa aqui, além dos fundadores, né, que de certa forma participam, mas também a empresa nos últimos anos oxigenou com profissionais que vieram de outros setores, de outras empresas. Então, isso foi muito positivo, né? Um movimento que começou, como eu te falei, né, em 2018, mais fortemente. E a gente cuida muito, né, de cultura. Aqui é uma empresa que não administra um negócio olhando para a cotação da ação, apesar de ter aberto capital. Aqui a gente, de fato, tem uma visão de muito longo prazo, né, e toma decisões olhando para a longevidade da marca, sustentabilidade do negócio, independente das pressões de curto prazo de trimestre, né, então é uma coisa importante, né. É, a gente, por exemplo, não vende o produto em nenhum outro tipo de varejo que não seja a rede Track and Field. Não existe venda do produto em multimarca, nem físico, nem digital, porque a gente quer controlar a experiência do cliente. Então, é um exemplo, né, de disciplina. E tem valores muito enraizados. A gente tem aqui uma área também de recursos humanos que me ajuda muito, né, a sempre reforçar alguns valores, né, que nós temos aqui e qualquer decisão também, além dos valores, né, a gente tem uma missão que é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável. Essa é a missão da Track and Field, que inclusive foi definida naquele exercício de planejamento estratégico que eu te contei lá em 2018. E essa missão faz muito sentido, como costumo falar, que o desafio alguma empresa ter uma missão tão bacana, né? Porque eu acho muito interessante, é uma missão que engaja. E eu estou te falando isso porque nós também tomamos as decisões olhando para essa missão, né? Será que de fato eu estou agregando para o cliente nesse sentido de melhorar a vida dele, de ajudá-lo a ter uma vida mais saudável, mais ativa? Isso de fato acaba nos ajudando no processo de tomada de decisão. Então não é uma missão que está na parede. Então são exemplos que nós temos aqui de coisas que são levadas muito a sério aqui, né? E com muita disciplina, né? Então tem uma cultura muito forte, né? E é uma empresa muito de dono, que eu acho super positivo.
Vou agora começar a tocar em alguns temas e quero ouvir sua opinião e aí vou deixar você bem à vontade para tratar desses temas. Primeiro tema que eu queria ouvir é como que vocês enxergam o processo de digitalização do comércio brasileiro, especialmente pós-pandemia. Eu sei que vocês têm ido muito bem, mas qual é a visão de vocês com relação ao comércio eletrônico no segmento de vestuário? Olha, é super importante, né? No nosso caso, né, para dar algum tipo de estatística para vocês, né, o e-commerce ele era antes da pandemia 3%. E ele foi de 3 para 10 atualmente, mas em cima de uma empresa que quadruplicou de tamanho. Então, é um crescimento bem relevante, né? No nosso caso, né, existe uma peculiaridade que eu acho que é uma fortaleza, né? Porque em 2020, com a pandemia, nós enxergávamos, obviamente, o e-commerce como um canal que seria cada vez mais relevante, é, mas, ao mesmo tempo, a Track and Field é uma rede baseada em franquias, né? A maior parte das lojas são franquias. Anteriormente, né, o nosso e-commerce existe desde 2009, né? Anteriormente, o franqueado enxergava o comércio eletrônico como uma loja própria que concorria com eles. Uhum. A partir de 2020, nós investimos muito num sistema através do qual a venda é captada pelo site, pelo e-commerce, e faturada pela loja mais próxima do cliente. E hoje, 70% das vendas captadas pelo e-commerce são faturadas por lojas físicas. E com isso eu consegui atingir dois objetivos. Atender melhor o meu cliente, porque ele passou a receber mais rápido o que ele comprou no site, e comecei a inserir o franqueado dentro da estratégia digital, porque a maior parte do que é faturado por loja são produtos faturados por franquias. Então, o franqueado passou a usufruir do canal de comércio eletrônico como um canal gerador de negócios e não enxergar mais como uma loja própria da franqueadora competindo com eles. Então foi super importante, né? E eu acho que no final do dia é, as empresas deveriam enxergar não mais o canal físico, o canal digital, né? Mas tentar entender como é que vai atender melhor o cliente e no caso de uma rede de franquias como a nossa, importante também o franqueado participando dessa estratégia. E aí a gente acabou desenvolvendo outras coisas, né, que são transações digitais de alguma forma, né? Hoje nós temos a vitrine infinita, né, que hoje, se você for numa loja nossa, e você não encontrar um produto fisicamente naquela loja que você está comprando, com uma grade ou uma cor, a vendedora vai poder enxergar o estoque da rede inteira, achar esse produto mais próximo da sua casa, você vai receber no dia seguinte. Tem um monte de coisa que a gente acabou desenvolvendo e o cliente multicanal, que é o cliente que não compra somente no canal físico, mas compra também no canal digital, ele tem um gasto médio muito maior do que o cliente monocanal. Ele acaba se relacionando muito mais com a marca e tem um LTV maior. Então, acho que é super importante, mas sempre com esse olhar de o que é melhor para o cliente, no caso de uma rede de franquia, como é que o franqueado participa disso. E esse olhar de vocês realmente explica o sucesso, né? Porque o que você falou aí em termos de estratégia, tanto no relacionamento com o consumidor, como no relacionamento com o franqueado, eu acho que deveria ser seguido aí, porque realmente são belos exemplos. Outro tema que eu queria ouvir sua opinião. Ah, comércio internacional, marketplaces chineses, cross-border, blusinhas. Como é que você enxerga esse fenômeno? Como que vocês têm lidado com isso? Como isso impactou vocês? Olha, acho que impactou pouco, tá? Pelo tipo de cliente que nós temos, né? Um cliente fiel, mas o cliente também. A Trackfit tem um cliente de poder aquisitivo um pouco maior, que acaba sendo menos suscetível, né, a essas ofertas de produtos chineses
Isso acabou, acho que, afetando um pouco mais outras marcas. Eu não vou dizer que o impacto é zero, mas eu também não sei mensurar esse impacto, mas eu acho que é um impacto mais limitado, né? É, e a gente, cara, não mudou nada, tá? Nossa vida continua a mesma, focando na qualidade do produto, na experiência em loja, no comércio, na estratégia digital, abrindo loja, reformando loja. Então, só que a gente acaba, a gente não se distrai com esse tipo de coisa. Mas eu acho que o impacto para nós é um impacto mais limitado, tá? Legal. Outro tema que eu acho que aí nesse caso você vai poder até se aprofundar um pouquinho mais, que é expansão e internacionalização da marca. Como é que está nesse momento? A gente acompanha e sabe que a Track and Field está de olho em mercados mais amplos. Qual é o momento de vocês? Qual que é a visão, estratégia? Como é que está isso, Fernando? Legal, a gente acabou de, vou dizer acabou, né? Foi ano passado que nós iniciamos uma expansão internacional em Portugal. Então, abrimos uma primeira loja na Marina de Cascais, com tentando reproduzir o modelo de negócio aqui do Brasil. Então, é um franqueado, um brasileiro que mora lá há algum tempo. Conhecemos muito bem durante o processo de entrevistas, gostamos muito dele, enfim, iniciamos uma operação, também levando os eventos. Então, uma forma de divulgar, além da questão de franquias, também a forma de divulgar a marca, né, e gerar mais conhecimento em Portugal é através de eventos, obviamente influenciadores também, mas com o mesmo modelo de negócio aqui do Brasil, que é a organização de eventos, já realizamos vários. E abrimos uma segunda loja em Oeiras, né, que é muito próximo de Lisboa. E mês que vem, ou início de dezembro, abriremos uma terceira no shopping de Cascais. Então, assim, é um início muito legal, os resultados são bons. E agora nós temos uma característica de dar um passo de cada vez, né? Então, o foco agora é, de fato, ajustar ao máximo essa operação em Portugal, mas, obviamente, a gente olha outros países e começa a conhecer pessoas, né? Possíveis novos franqueados e, em outros países, mas ainda o foco maior é se ajustar bem essa operação em Portugal e continuar crescendo por lá. Muito bem, a gente acompanha aqui também algumas marcas que passam e já passaram por esse processo de internacionalização. E a gente sabe que não é fácil, mas ao mesmo tempo isso faz a empresa crescer muito em vários aspectos, né? Vocês se fortalecem de várias maneiras. Um dos principais motivadores de empresas que buscam se internacionalizar é, de certa forma, se proteger das instabilidades locais, é ampliar o mercado, às vezes buscando alternativas para momentos em que o mercado interno não está tão bom. Como que você avalia hoje o ambiente de negócios aqui no Brasil para uma empresa como a Track and Field, que ela é uma varejista, que ela tem franqueados, que ela está com uma quantidade de lojas tão grande e provavelmente, se não em todos, em quase todos os estados, então passa pelas dificuldades de que cada estado nosso tem uma legislação tributária, por exemplo. Como que você avalia hoje o ambiente de negócio no Brasil e como que vocês lidam com esse ambiente desafiador? O nosso motivador para abrir lojas fora do Brasil não foi, sendo transparente, não foi a complexidade de operar no Brasil. Foi realmente abrir uma nova avenida de crescimento, né? E a gente ainda enxerga um potencial muito grande de abertura de lojas no Brasil. Respondendo um pedaço da sua pergunta, sim, estamos em todos os estados, em mais de 180 cidades, né? Que o modelo de franquia traz muita capilaridade. Agora, de fato, tem desafios, né? Assim, eu acho que a reforma tributária, depois de um período de transição, né, que vai ser complexo para as empresas, eu acho que ela vai melhorar muito o ambiente de negócios, né, com a simplificação, que eu acho que talvez o maior desafio hoje é realmente na parte tributária. E agora, no caso do nosso negócio, né, e nosso posicionamento, a empresa acaba sendo menos impactada pelo cenário macroeconômico, né, que também faz parte dessa questão sobre o Brasil, né? Então,
A empresa sempre teve uma visão de trabalhar sem dívida. Então, e o modelo de negócio, né, com um modelo muito leve do ponto de vista de ativos, né, porque é franquia e com boa margem de produto, disciplina em despesas e crescimento, sempre nos possibilitou crescer sem dívida. A única exceção foi durante a pandemia, durante alguns meses, que a gente não sabia muito bem onde é que isso, né, a duração, e a gente acabou formando um colchão de liquidez, mas pagou essa dívida logo na sequência. Então, a empresa hoje não é impactada de forma, pelo menos, relevante. Obviamente, o cliente acaba sendo um pouco impactado, mas nós não somos impactados diretamente por taxa de juros nesse patamar tão alto hoje, porque a gente não tem dívida, né? O nosso franqueado, ele poderia ficar um pouco mais retraído para a abertura de lojas num cenário de taxa de juros mais altas, né? Mas, ao mesmo tempo, o nosso negócio tem uma rentabilidade muito boa e está crescendo. Então, o apetite por abertura de lojas, a gente não enxerga nenhuma mudança. Então, assim, tem desafios. Eu acho que o nosso tipo de cliente, com poder aquisitivo maior, a rentabilidade de negócio, o fato de não ter dívida, a gente ser muito conservador em questões de planejamento tributário também, enfim, a gente não depende de benefício fiscal, e isso tudo nos dá muita tranquilidade para ter uma agenda muito mais olhando o crescimento da empresa e menos outras coisas que acabam tomando muito tempo de outras empresas, né? Ah, legal. Acho que fica bem claro aí, né, para quem está nos ouvindo, o quanto que uma gestão financeira saudável ajuda a ter essa tranquilidade. Só de Sim. vocês não estarem alavancados no momento que o juros está lá nas alturas, isso faz um diferencial muito grande, né? Então vocês tiveram um crescimento bem sustentável nesse sentido, diferentemente de vários outros varejistas que a gente acompanha por aqui que estão com dificuldade diante dos juros altos. E realmente vocês têm um modelo de negócio aí realmente muito inspirador, Fernando. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Queria pedir para você deixar uma mensagem para um empresário, empreendedor brasileiro que também está buscando ter um negócio de sucesso, que também busca se inspirar em empresas como a Track and Field, que tem várias estratégias aí que são altamente replicáveis. Queria que você passasse aí um recado para esse empreendedor que deseja construir uma marca de sucesso e duradouro como a Track and Field também. Olha, essa pergunta é bem ampla, né? Mas assim, eu acho que olhando um pouco o nosso case, eu acho que tem um lado que eu acho que valeria para qualquer empresa, que é a consistência ao longo do tempo, não cair em tentações de resultados de curto prazo, mas que no longo prazo pode é, gerar algum tipo de impacto negativo para a marca ou para o produto. Para uma empresa de varejo, além da qualidade, um cuidado muito grande com a experiência em loja. Eu acho que é um negócio que desde o início tem que fazer sentido do ponto de vista financeiro. Então, um modelo de negócio financeiro que pare de pé desde o início e não vamos crescer lá na frente, vamos ver como a gente ganha dinheiro. Eu acho que também são coisas que aqui a gente faz tudo sempre olhando muita rentabilidade. Enfim, uma coisa também que vem muito de empresa de dono, né, que é muito foco e cuidado com os gastos, né, que é uma empresa que tem uma disciplina muito grande e a gente tenta. Você fez uma pergunta anterior, né, de cultura, né? E uma coisa que a gente tenta desenvolver muito aqui é donos de negócio, né? Então todo mundo realmente sentando na cadeira de dono e pensando como dono, né? E isso acaba impactando muito a gestão financeira, né? Então, assim, são coisas que eu vejo aqui na Track and Field que poderiam ajudar outras empresas também. Ah, muito bom. E a gente vê um traço aí da vantagem de você ter um CEO que já foi CFO. A gente percebe que isso ajuda bastante também, né, na responsabilidade financeira aí no dia a dia. Acho que Eu isso. acho que ajuda um pouco, sim, mas também o CFO em algum momento tem que olhar muito para o negócio, né? Ter sempre a armadilha de assumir outras posições e continuar uma visão puramente financeira, né? Mas foi um desafio aí, acho que eu tenho conseguido navegar bem aí na nova posição.
Muito bem. Duas últimas perguntas rápidas. A gente percebe que a Track and Field é inspiração de muitas lojas, muitos negócios que são criados nessa área de bem-estar e wellness. Vocês são inspiração de muita gente, mas eu queria saber em quem vocês se inspiram em termos de modelo de negócio, em termos de liderança, em termos de atuação no mercado. Diz pra gente aí alguma inspiração que vocês têm. Olha, eu vou te falar que eu tenho dificuldade um pouco, porque a empresa é uma empresa muito autoral, né? A gente faz as coisas muito do nosso jeito, né? A empresa teve poucas consultorias ao longo do tempo. Obviamente, a gente olha para muito para empresas que construíram marcas muito fortes ao longo do tempo, né? Então, sei lá, vou pensar num exemplo aqui do Brasil, que é Boticário, né? Que também é uma rede, criou marcas muito fortes e tem um modelo de franquia, né? Então, é um exemplo aqui aqui dentro do Brasil, dentro de casa, né? Agora, tem várias outras marcas, né? Acho que a gente estuda muito, né, a trajetória dessas marcas internacionais do nosso segmento, né? Adidas, Nike, empresas também muito interessantes lá fora, tipo Lululemon, é, que tem muito a ver conosco, né, com o nosso posicionamento. Então, a gente acaba olhando muito, mas a empresa tem essa característica de ser muito autoral nas coisas, né? Então, às vezes eu tenho um pouco mais de dificuldade de falar nesses benchmarks. Não, mas isso é legal, porque a gente sempre incentiva aqui, especialmente pequeno e médio empreendedor, que se inspire. Mas nesse sentido que você falou, se inspire, mas mantenha o seu DNA, mantenha a sua essência e seus valores. Não é copiar, é se inspirar, olhar modelos de negócio, abrir a cabeça. E como você Sim. falou, vocês são uma marca de vestuário, mas que se inspira de certa forma no Boticário, que é um outro segmento, mas que tem lições que podem ajudar muito. Acho que esse é um bom exemplo. Última pergunta. Hoje em dia, você, como CEO de uma marca tão forte e relevante quanto a Track and Field, o que tira seu sono? O que te preocupa com o que está passando ou o que está por vir em termos de resultados e mercado? Olha, eu tenho dormido bem, tá? Mas, assim, obviamente, né, a gente. Enfim, vou até deixar de lado questões relacionadas a Brasil, né, do tipo eleições e questões relacionadas à macroeconomia, política fiscal, essas coisas, porque eu acho que essa é uma preocupação de todo mundo, né, de que o Brasil vá para uma direção cada vez melhor, né? Agora, no nosso segmento, a gente tem desafios de mão de obra, né? Sendo assim, também transparente, eu acho que a mão de obra ele tem sido desafiador e eu acho que isso é geral para o setor têxtil e para o setor de varejo, né? A gente acaba sendo impactado pelo setor têxtil, porque são os nossos fornecedores, a gente tem um pouco de produção própria, né, 10%, mas a gente acaba sendo impactado da mesma forma. É, Então, acho que a questão de mão de obra, né, que está relacionada a turnover e absenteísmo, essas coisas são desafios, né? A gente tem um desafio aqui de como cresce muito também, de desenvolver novos fornecedores, né, de dar conta, né, de todo esse crescimento. É, eu acho que tem um terceiro que eu acho que é uma preocupação para todo o varejo, né, são toda essa parte de ataques cibernéticos, de perfis falsos, sites falsos, né, isso é uma coisa chata, né, que toma tempo, mas tem que ser uma preocupação e a gente tem que tomar muito cuidado para mitigar aí os riscos na medida do possível. Muito bem, suas preocupações elas estão 100% alinhadas com tudo que a gente tem ouvido aqui semanalmente. Mão de obra no varejo é um tema delicadíssimo, segurança no consumo online, hackers e ataques cibernéticos também, sem falar de instabilidade política, eleições, que são aquelas coisas que a gente tem que se preocupar todo dia como cidadão também, não só como gestor, e que tem pouco poder nas nossas mãos, né? A gente tem que conseguir performar bem, independentemente de quem está no poder, independentemente de algumas decisões que são alheias à nossa vontade, mas eu acho que você falou muito bem, né? Você tem dormido com tranquilidade porque os resultados da Track and Field têm sido bons e esses problemas vocês parecem estar conseguindo administrar
Muito bem, Fernando. Muito bom. Queria te agradecer muito por passar esse tempo com a gente. Passou rápido o tempo, mas acho que deu para falar de bastante coisa. Acho que quem ouviu está saindo dessa conversa com alguma provocação, alguma inspiração, acho que alguns insights interessantes. Foi ótimo conhecer um pouco mais da sua história e da história da Track and Field. Queria pedir para você deixar um recado final aí para quem está nos acompanhando e mais uma vez já te agradeço por conversar com a gente. Não, eu só queria agradecer muito, né? Realmente o papo foi gostoso, passou rápido, né? E eu gosto muito de falar sobre a empresa, acho que é uma história muito bacana e eu queria incentivar todos, né? Não só a irem às nossas lojas, mas também a participarem dos eventos, né? Porque eu acho que é uma experiência muito bacana e eu acho que faz bem para a vida de todos, né? E tem muita gente que iniciou no esporte conosco, né? Isso dá uma satisfação muito grande, né? Então, o recado aqui das pessoas realmente se engajarem no estilo de vida mais ativo e saudável, que é a nossa missão, e que contem conosco nessa jornada, né? Então, super obrigado, tá? E também me colocar à disposição através da nossa área de relações com investidores, caso alguém queira fazer algum outro tipo de interação, alguma outra dúvida sobre a empresa, a gente está super à disposição também. Tudo bem. Conversamos hoje com o Fernando Tracanella, CEO da Track and Field, e a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL e varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.